Pode? Bom, o agronegócio brasileiro é um espetáculo, né? O Brasil hoje se destaca no mundo pela produção agrícola, pela produção pecuária, pela produção de produtos que são usados também pela indústria, tipo a celulose, né? Que vai fazer o papel, enfim, as embalagens, etc. Então nós temos uma produção florestal, uma produção cultivada, florestas cultivadas, temos uma produção para madeira, né? Para fazer móveis, para fazer uma série de outras coisas, e também para comer, ou para gerar, por exemplo, etanol, né, que é um combustível, ou o biodiesel, enfim, o agronegócio ele é muito amplo e não acreditem naquela história que se trata de um produto primário. Hoje tem muito mais tecnologia, às vezes, na agricultura do que num processo industrial. Um conhecido meu, que é o Renato Abreu, que trabalhou ali na montagem da usina nuclear de Angra 2, ele me dizia o seguinte: olha, para mim foi mais fácil montar Angra 2 do que produzir algodão no Mato Grosso. Por quê? Ali na montagem de Angra 2 a gente tinha todos os manuais, a gente fazia na maquete todo o processo, era tudo meio previsto, né? E as soluções de engenharia elas estavam disponíveis, estavam à mão. Quando fui plantar algodão lá no Mato Grosso, o solo reagia de uma forma diferente, tivemos que desenvolver uma espécie específica para aquele lugar, que ela fosse resistente às intempéries. Veja bem, a gente tem que ter isso aqui para se defender até dos passarinhos, né, dos pássaros. Tem um pássaro aqui que chama jacu, que come isso aqui, devora isso em questão de minutos. As pragas, né, as lagartas, as formigas, enfim, a gente tem que saber conviver com isso. Então tem muita tecnologia desenvolvida. E no caso do Brasil, quer dizer, o que a gente conhecia de tecnologia estava lá no hemisfério norte, que é outro clima, mais tempo frio, outro tipo de solo. Não existia tecnologia para zonas tropicais. Então, nesse sentido, as Embrapas, né, a Embrapa Federal e as Embrapas estaduais, os institutos financiados pelos próprios agricultores, foram muito importantes para a gente conseguir produzir uma quantidade enorme de grãos, né? O Brasil vai chegar a 250 milhões de toneladas de grãos, né? É uma coisa impressionante. A maior parte disso é soja, que é uma proteína riquíssima, ela serve tanto para o consumo humano direto ou como ração e óleo para uso de animais ou uso como biodiesel. A maior produção hoje brasileira está no centro-oeste, o sul e o sudeste são importantes, claro que são. Paraná, por exemplo, a produção de soja e trigo, São Paulo também tem produção de grãos, Minas um pouco por causa da conformação geológica, o nordeste da Bahia, o Maranhão também tem uma produção relevante, mas ainda importa muito alimento. O Brasil só dos grandes produtos, né, grandes culturas, a gente só importa trigo, né? A gente produz 6 milhões, 7 milhões de toneladas e consome 12 a 15 milhões, dependendo do momento da economia. Quando o pessoal está com dinheiro, come mais biscoito, bolacha, pão, faz bolo, então o consumo de farinha de trigo cresce. Quando o dinheiro está curto, essas coisas ficam de lado e o consumo cai, mas é insuficiente. O trigo brasileiro, ele é mais do tipo duro, ele serve mais para você misturar com outros tipos de grãos. Por exemplo, os africanos gostam muito do tipo brasileiro de trigo e importam no Brasil. Então o Brasil exporta, mas importa muito. Importa basicamente da Argentina, do Paraguai. A Argentina tem uma produção de trigo enorme, aquele pampa úmido lá. Vocês terem ideia, a gente tem aqui, no melhor solo brasileiro, 25 centímetros de terra fértil, lá no Paraná. Lá no pampa úmido argentino tem 2 metros
terra fértil. Eles não precisam botar adubo, não precisam botar defensivo por causa do clima. A colheita e o plantio se dá em épocas diferentes. Então ninguém lá tem empregado, contrata o cara que vem plantando, também contrata depois o cara que vem colhendo. Isso é muito barato porque isso é um serviço contínuo. É difícil lá a gente ver fazendeiros com máquinas, numerosos empregados. Aqui também a gente entrou num processo de automatização, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar em São Paulo, 90 e tantos % tudo mecanizado, não tem mais aquele cortador trabalhando sob sol a pino. Não é fácil trabalhar sob o sol a pino, por isso que a gente tem que tirar o chapéu para os agricultores. E aqui a gente tem uma hortinha, a produção de hortigranjeiros no Brasil hoje já é significativa e diversificada. A gente tem cinturões verdes em volta dos grandes centros consumidores. No Rio de Janeiro, a região serrana, Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, mas também em regiões de Baixada. No próprio município do Rio, eu estive vendo uma estatística, tem mais gente trabalhando na agricultura, mas claro que é uma agricultura que inclui, por exemplo, produção de flores e plantas de decoração, né? Porque a agricultura não é só comida. Mas esse é um setor que emprega muito mais do que várias atividades que a gente considera grande empregadora. A agricultura aparece com uma participação pequena no PIB, mas não é que ela não tem importância, é que o PIB é calculado com um valor agregado, né? A gente vai agregando. O que agregou ao feijão? O feijão tem ali o transporte dele, tem o processamento, a limpeza, o ensacamento, tem o marketing que é usado, a marca. Então, no final das contas, a parcela feijão é uma parcela pequena, né? Mas sem o feijão não tem o resto. Eu sou entusiasta da agricultura, eu acho que as pessoas que se dedicam a isso mereciam uma medalha, porque elas enfrentam o imprevisto, né? A natureza. Pode chover aqui uma coisa de repente que destrua, pode não ter água de repente, pode ter um sol escaldante, pode não ter sol, pode ter uma praga, e tudo que eu tenho se perde. A gente vai se sofisticando, tem seguros para produção, tem financiamento para a gente estocar, tem financiamento para plantar, tem financiamento para comercializar, e é assim. O Brasil deve muito a esse setor, e pena que eu não tenho uma medalha aqui para botar na minha hortinha. Ela está ainda por enquanto, nesse momento, com pouca coisa, né? Está toda plantada, mas está naquela fase ainda de crescer. Estamos no verão, chove muito, tem que ter alguma proteção.